Nós somos feitos de matéria, e matéria é feita de moléculas, que por sua vez são feitas de átomos. Átomos, por sua vez, são feitos de partes menores, como elétrons, prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons são feitos de quarks, que são partículas ainda menores. Quarks e elétrons são os componentes mais básicos da matéria como nós conhecemos, e por isso eles são chamados de partículas fundamentais. Mas o que é uma partícula? A resposta de que elas são o tipo de matéria mais básica conhecida até que é boa, mas ela não ajuda a entender melhor a natureza de elétrons e quarks, ela só encerra a discussão. E hoje eu quero levar vocês em um passeio pelas possíveis respostas do que exatamente é uma partícula. Nós poderíamos tentar listar as propriedades dos elétrons, a sua carga, sua massa, seu spin, mas isso é só descrição, não é uma resposta do que é um elétron. É equivalente a dizer que um elétron é um elétron, e fim da história. Mas sabe o que mais seria o fim da história? Você ir tomar um café e encontrar uma rede chamada Wi-Fi gratuita café e entrar sem nem pensar 2 vezes. Fala sério, quantas vezes você já fez isso sem nem pensar? Essa rede pode ter sido criada por uma pessoa tentando roubar os seus dados. E acreditem, isso é mais comum do que parece. Todo login e senha que você usar nessa rede vai passar pelo computador dessa pessoa e ela não tem boas intenções. Uma maneira de garantir a sua segurança em qualquer lugar é usar o NordVPN, que é o patrocinador desse vídeo. O NordVPN encripta os seus dados, ou seja, mantém eles seguros e escondidos, não importa se você está usando uma rede de Wi-Fi pública ou não. Os seus dados têm que ser seus e só seus. E o NordVPN te ajuda a fazer isso. Eles estão com uma promoção especial para você que assiste o Ciência Todo Dia continuar sempre seguro na internet. É só você clicar no link que está na descrição, baixar o NordVPN e pronto, você estará seguro. Agora de volta à nossa discussão sobre átomos. Essa ideia de que os componentes mais básicos do mundo simplesmente são o que são é bastante parecida com a ideia do atomismo grego. Segundo o atomismo, o mundo que nós percebemos é formado por um monte de átomos pequenos demais para serem notados individualmente. Nessa versão, os átomos não precisam de explicação. Eles eram os pilares da realidade e fim da história. E aqui vale a pergunta: por que não podemos afirmar que um elétron é um elétron e fim da história? A gente podia acabar o vídeo aqui, inclusive. A resposta é porque nós descobrimos a física quântica no século XX, e a física quântica complica tudo. Até o surgimento da física quântica, todas as coisas eram classificadas como partículas ou como ondas. Partículas ocupam um lugar bem definido no espaço e podem ser contadas individualmente. Ou você tem uma, ou você tem 2, ou você tem 3 partículas. E ondas são vibrações que se espalham por algum meio. Elas têm propriedades como comprimento de onda e também uma frequência, mas elas não têm uma posição bem definida. Por exemplo, a luz é a vibração dos campos eletromagnéticos. E essa divisão entre partículas e ondas não existe na física quântica. No mundo quântico, tudo pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula. A luz parece com uma vibração do campo eletromagnético em algumas situações, ou ela aparece como uma partícula que pode ser contada em outras. Quando nós detectamos um elétron diretamente em um experimento, o elétron fica com a localização definida e se comporta como uma partícula. Já experimentos que observam o comportamento do elétron indiretamente, veem um elétron se comportar como uma onda. Por exemplo, a sua trajetória pelo espaço não pode ser bem determinada. Então, elétrons nem sempre se comportam como partículas. E por isso dizer que partículas fundamentais são o que são, não funciona. Para descrever o comportamento dual de onda e partícula de elétrons, o físico que adora botar gatos em caixas criou a função de onda. Essa função consegue descrever o comportamento de alguma coisa quântica, independente se ela parece uma onda ou uma partícula em um dado momento. Por exemplo, uma função de onda informa que existe 30% de chance de um elétron estar à minha esquerda, 40% à minha direita e outros 30% na minha frente. O elétron parece espalhado como se fosse uma onda, que não ocupa um ponto no espaço e sim está espalhado ao meu redor. Vocês conseguem sentir o elétron? Eu não tenho como saber até procurar o elétron, e quando eu encontro ele, a posição fica bem definida. Por exemplo, aqui onde eu estou apontando. A partir da detecção, o comportamento do elétron fica bem definido, como uma partícula e não como uma onda espalhada. E quando o elétron está se comportando assim, a função de onda que descreveu ele está em uma forma chamada de colapsada. Então, o que é uma partícula? A resposta: uma função de onda colapsada. Pelo menos para a física quântica.
Isso é, uma função de onda que descreve algo que se comporta como uma partícula. E existe uma segunda resposta possível escondida nessa explicação. Se elétrons se comportam como partículas quando são detectados, outra forma de definir partículas é a coisa que nós detectamos diretamente em experimentos. E essas duas respostas levantam um conflito clássico da física de partículas. Experimentos são mais confiáveis, mas definir as coisas em termos de matemática nos permite fazer previsões e tentar extrapolar novos resultados. Novamente, as duas respostas são boas, e existem outras boas respostas. Conforme a física quântica avançou, uma nova teoria quântica foi criada, a teoria quântica de campos. Nessa teoria, a parte mais fundamental do universo são campos quânticos e não partículas. Existe um campo para cada partícula fundamental, um campo para os elétrons, outro para os quarks e outros para os fótons, que são as partículas da luz, que é o campo eletromagnético. E esses campos são basicamente grandes tabelas do Excel que preenchem o universo inteiro. Cada célula dessa tabela marca quanta energia aquele campo tem naquele lugar do universo. Quando um campo ganha energia, ele vibra. E essas vibrações são observadas como partículas. Então, o que é uma partícula? De acordo com a teoria quântica de campos, as partículas são as vibrações dos campos quânticos que preenchem o universo. A coisa interessante é que essa resposta remove um pouco da importância das partículas. O elétron não tem uma carga. A carga é por causa do campo de elétrons. Imaginem um nó numa corda. Se nós fecharmos os olhos e passarmos a mão, o nó é a parte mais notável dessa corda. Ele parece uma bolota na corda, um pedaço dela que é diferente. Quando nós detectamos um elétron através da carga, na verdade nós estamos detectando um pedaço do campo de elétrons que está vibrando. A partícula é como um nó na corda. O nó é o aspecto mais notável da corda, mas no fim, o nó é só uma corda. Da mesma forma, o elétron é a parte mais notável do campo, mas ele é só o campo. E essa é a nossa terceira resposta possível para o que é uma partícula, que deixa elas ainda menos importantes. Mas é possível rebaixar partículas ainda mais. A quarta e última resposta é a mais diferente de todas, mas é estranhamente satisfatória. Antes de definir uma partícula, eu vou ter que definir um quadrado. Um quadrado é uma figura de 4 lados iguais com ângulos de 90 graus entre os lados. Outra forma seria descrever o quadrado por suas propriedades matemáticas. Por exemplo, se você girar um quadrado em 90 graus, ele se mantém idêntico. Além disso, se você espelhar ele nas metades ou nas diagonais, ele também fica idêntico. Essas transformações no quadrado que mantêm ele igual são chamados de simetrias do quadrado. Ou seja, o quadrado é simétrico a reflexões na diagonal porque ele não muda quando é refletido. Então eu posso definir um quadrado como uma forma geométrica que é simétrica à rotação de 90 graus e simétrica em relação às linhas que cortam ele na metade ou nas diagonais. E partículas também podem ser definidas pelas simetrias que elas respeitam. Por exemplo, um elétron é igual se ele estiver aqui na minha frente ou em outra galáxia. Então um elétron é simétrico a ser movido por aí. Ele não muda se a posição dele mudar. Então, o que é uma partícula? Partículas fundamentais são a representação física de simetrias matemáticas. Da mesma forma que um quadrado é a representação geométrica de certas simetrias. Essa resposta é de longe a mais matemática de todas, mas ela é bastante similar à resposta dos atomistas gregos, só que agora com uma definição matematicamente precisa. Partículas fundamentais são as coisas que se comportam precisamente da forma que se comportam matematicamente falando. Ou falando isso de outra forma, partículas fundamentais são expressões físicas de propriedades matemáticas. Esse vídeo deu várias respostas para o que é uma partícula, e tem mais se nós formos buscar em outras áreas da física. Então, o que é uma partícula? Depende. Quando estamos falando do limite do conhecimento humano, a melhor resposta é aquela que nos ajuda a avançar na nossa busca por mais conhecimento. Um físico experimental no dia a dia não consegue pensar em mais do que bips no seu detector e os dados para serem analisados. Mas um físico teórico pode fazer previsões e ter ideias novas baseado em definições mais matemáticas de partículas. Não existe uma única resposta do que é uma partícula fundamental, porque existem várias formas de estudar elas. E para cada forma é mais útil pensar de um certo jeito. A ciência se constrói em cima de perguntas, especialmente aquelas que nos deixam desconfortáveis. E esse vídeo é um exemplo de uma delas. Na verdade, eu tô bem confortável. Muito obrigado. E até a próxima.